Graça e paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos. Hoje eu quero falar sobre a grande comissão. Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20. Quero ler aqui, eu sei que você já conhece, mas eu quero ler mais uma vez com você. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Texto conhecido, meu e seu, a grande comissão. Hoje se fala muito sobre discipulado. Hoje se fala muito de discipular, de ser discípulo. Esse contexto está aí diante de todos os homens e todas as mulheres crentes, de todos os cristãos em Cristo Jesus. Eu quero rapidamente fazer, posso dizer assim, uma pequena exegese desse texto para que a gente venha entender a questão do discipulado. Primeiro eu queria te dizer uma coisa. Não é muito a minha área, mas dá para a gente trabalhar isso aqui. O grego. O grego, para se montar uma frase, não é igual ao nosso idioma. No nosso idioma, se a gente coloca um verbo entre algumas palavras, nós já temos uma frase, na verdade? Agora, no grego não. No grego não basta ter um verbo para fazer uma frase. Geralmente tem de 3 a 5 verbos numa frase. E um verbo é o verbo central do texto. E os outros verbos, eles servem para qualificar o verbo central, para potencializar e também para trazer mais informações a partir do verbo central do texto. Aqui no texto que nós lemos, da Grande Comissão, até a parte A do versículo 20, nós vamos encontrar, a partir do verso 19, 5 verbos. Eu não quero falar sobre os 5 verbos, eu quero falar apenas sobre um que está mais ligado à questão do discipulado. Mas vamos lá. Primeiro verbo que aparece aqui é o ir, aonde está o ide. Depois vai aparecer o verbo fazer. Depois vai aparecer a palavra batizando, que é do verbo batizar. Depois vai trazer aqui o ensinando-os, que é ensinar, e depois guardar. Eu não quero trabalhar todos esses verbos nesse momento. Eu quero trabalhar o verbo fazer. O mandamento de Jesus, a grande comissão de Jesus é ide e fazei discípulos. O verbo fazer. O que significa o verbo fazer? Você sabe o que significa o verbo fazer? O verbo fazer, se você for olhar até mesmo no nosso dicionário, existem várias, como vou dizer assim, explicações, várias coisas que vão dizer o que é fazer. Mas a principal definição, achei a palavra, né? Várias definições para o verbo fazer. Mas a principal definição para o verbo fazer, ela é produzir intelectualmente. E no grego também é isso. No grego é a principal tradução, a principal definição do verbo fazer é produzir intelectualmente. Por que eu quero falar do verbo fazer? Porque desses verbos que aparecem aqui, o verbo principal, o verbo central do texto, muitas pessoas pensam que é o id, mas na verdade não é. O verbo central desse texto é o fazer. E esse fazer, ele significa produzir intelectualmente. Vamos lá. O que Jesus está falando aqui? O que ele está ordenando acerca do discipulado? Ele está dizendo o seguinte, queridos, olha, vocês devem ir e fazer discípulos, batizar, ensinar, vocês devem fazer isso. Mas vocês têm que fazer de uma forma peculiar. Vocês devem fazer isso não de qualquer forma. Por quê? Porque
o que eu ensinei a vocês e o que eu deixo como um mandamento para vocês fazerem daqui para frente é que vocês venham produzir homens e mulheres, discípulos meus, produzir intelectualmente, produzir por dentro, produzir não com aparência. Você conhece algum crente de aparência? Você conhece algum discípulo que tem aparência de discípulo? Mas o que vai dizer que uma pessoa é ou não é um verdadeiro discípulo de Jesus não é a aparência, mas é a essência. Nessa época, rodava uma filosofia onde dizia: se você quer conhecer a verdade de uma coisa, não olhe para a aparência, porque a aparência pode ser falsa, mas a verdade está na essência. Ora, se o verbo fazer significa produzir intelectualmente, e o produzir intelectualmente, ele não pode ser uma aparência, o intelecto ele não pode ser aparente, o intelecto é também uma essência, ele está por dentro, é o que vai também dizer verdadeiramente o que nós somos, a forma que nós pensamos. A ordem que Jesus está dando para os discípulos é o seguinte: eu quero que vocês vão, eu quero que vocês produzam discípulos na essência, não na aparência. Eu não quero pessoas que venham me seguir pelas gerações com aparência de discípulos, mas eu preciso que vocês venham gerar uma geração que verdadeiramente tenha a essência de discípulos, que não tenham aparência. Isso me faz pensar uma coisa, queridos. Nós falamos de discipulado nos dias de hoje. E nós? Somos verdadeiros discípulos? Fomos formados, forjados verdadeiros discípulos na mente e no coração? Ou nós temos aparência de crente, aparência de discípulo? A aparência pode ser falsa. Se nós somos discípulos de essência, não de aparência, nós devemos, nesse tempo de discipulado, produzir pessoas que também venham ser homens e mulheres, que sejam discípulos na essência de Cristo. Eu quero te chamar a atenção para isso. Onde estão as pessoas que nós temos discipulado? Aonde estão as pessoas que nós temos levado até Cristo? Será que se perderam no meio da caminhada? Ou estão caminhando firme conosco? O que eu quero te chamar a atenção aqui é que fazer discípulo é produzir intelectualmente, é produzir com essência, não com aparência. Que eu e você, nos dias de hoje, venhamos nos levantar como homens e mulheres, arautos do Deus eterno, discípulos de Jesus, para produzir discípulos de essência. Discípulos que verdadeiramente são apaixonados por Jesus. Discípulos que verdadeiramente têm a disposição de pagar um preço de caminhar com Jesus. Discípulos que vão gerar outros discípulos, não de aparência, mas de essência. Chega de viver um tempo de aparência. Deus, eu tenho certeza que Ele não vai vir buscar aqueles e aquelas que têm aparência de discípulo, que têm aparência de ser crente. Mas a igreja que Ele vai vir buscar é uma igreja de discípulos, uma igreja que tem a essência, a igreja que é a imagem e a semelhança dEle. Que Deus abençoe a sua vida.